A Africell confirma projeto de montagem de telemóveis na República Democrática do Congo. Startup Estudante Carneiro é a grande vencedora do concurso Synergy Angola Jovens Heróis. Empresa britânica lança imagens que revelam o provável visual do carro da Apple. Portal do Munícipe em risco por falta de internet e energia nas localidades. Total Energies lança a terceira edição do desafio Startupper do ano. Meu nome é Suede Oliveira e todas estas manchetes serão apresentadas agora nas melhores da semana. A operadora de telecomunicações africana Africell anunciou o lançamento de um projeto piloto de montagem de telemóveis numa instalação especializada na Industry 5 em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. A empresa tem como um dos principais objetivos montar até 30 mil dos seus telemóveis próprios denominados AfriPhone a partir de janeiro do próximo ano e aproveitar as instalações da construtora no referido país. Espera-se que o primeiro lote de AfriPhones fabricados estejam prontos até fevereiro de 2022. A disponibilidade dos dispositivos está sujeita a testes que avaliam o desempenho antes da distribuição para a população em geral e ainda bem porque hoje em dia o rigor tecnológico é ácido. Esta iniciativa desafia uma visão comum de que a única forma viável de colocar os telemóveis nas mãos dos consumidores africanos é importá-los. Temos aqui uma empresa disposta a investir e será um braço de apoio muito forte caso as coisas corram como se espera. E é claro, nós também esperamos que seja um sucesso, vamos aguardar pelo lançamento e se quiserem saber mais sobre, é só clicarem no link que está aqui exposto na descrição e lerem a matéria na íntegra. A startup Estudante Carneiro, formada por estudantes de engenharia do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, foi a grande vencedora da edição de 2021 do concurso Synergy Angola Jovens e Heróis, organizado pela YSP, acrônimo para Youth and Students for Peace. Já agora, parece que os estudantes do ISPTEC precisam de uma espécie de, sei lá, antidoping cognitivo porque têm estado a vencer em todas as competições acadêmicas por onde passam. Não estamos a ver isso muito bem, mas de qualquer forma, parabéns. A final do concurso que aconteceu no dia 14 de novembro teve a presença de inúmeros projetos em várias redes sociais, destacando liderança feminina, ocupando a mente para o bem, Academia dos Candengues Cientistas e mulheres que motivam. E é claro, o evento foi transmitido através da plataforma Zoom. Todos os projetos listados nesta final estiveram alinhados ao objetivo do milênio número 16, cujo princípio é o desenvolvimento sustentável, a paz, justiça e instituições eficazes, com o propósito de promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionando acesso à justiça para todos e a construção de um patrimônio forte e responsável em todos os níveis. Há um bom tempo circulam muitos rumores acerca do carro da Apple, com o codinome Project Titan. A ideia passa basicamente pela produção de um veículo ou apenas pelo desenvolvimento do sistema de condução autônomo, bem ao estilo da Apple. Apesar de nenhum pronunciamento oficial por parte da empresa responsável pelos telemóveis com os preços mais salgados do mercado, uma empresa de leasing de carros no Reino Unido denominada Varama decidiu criar um modelo 3D daquele que seria o carro da Apple, tendo como base as patentes compradas pela empresa. E é claro que vocês devem estar super curiosos para saber quais foram os resultados. Bem, o resultado é um perfil bastante clean, minimalista, com um tom declaradamente futurista, respeitando a estética de alguns produtos da marca, como o MacBook, por exemplo. O design interior do carro traz a imagem de marca da Apple, que alegadamente optará por deixá-la tão funcional quanto possível, trabalhando na automatização dos recursos por via de um ecrã tátil personalizável, é claro, responsável por cobrir o tablier frontal do carro. E, evidentemente, toda a assistência ficará a cargo da Siri, que vocês já devem conhecer caso estejam familiarizados com a Apple. Apesar de tudo, é muito importante lembrar que estas imagens são especulativas, sem qualquer confirmação da Apple, mas é bastante interessante verificar como seria. O portal do munícipe pode encontrar barreiras na aplicação em várias localidades do interior do país por carência infraestrutural e dificuldades como a falta de internet e falta de energia elétrica. Really, nigga? Anyway, essa informação foi avançada pela Secretária de Estado das Finanças para o Orçamento e Investimentos Públicos, Aiza Eza da Silva, onde admitiu que a implementação do portal do munícipe pode representar um grande desafio, porque, como já devem saber, não temos internet em todos os cantos do país e isto é um empecilho. Falando aos jornalistas, a Secretária de Estado indicou as vantagens da desconcentração das competências dos órgãos centrais para as administrações municipais e realçou o grande papel que representa o portal do munícipe no sentido de dar respostas
à autonomia no âmbito das autarquias locais. De acordo com as informações pontualizadas, o instrumento que viabiliza a existência do portal está instalado em quase todas as 164 sedes municipais e em algumas comunas, porque o grande objetivo, na verdade, caso não tenham entendido, é a disseminação das cobranças e a realização das despesas locais por via de procedimentos digitais. Então, esperamos que essa situação seja o mais rápido possível resolvida, porque tem que avançar o projeto, nós estamos à espera. A Total Energies abriu as inscrições da terceira edição do Desafio Startupper do ano, concurso que tem como objetivo apoiar jovens empreendedores africanos entre os 18 e 38 anos de idade, bem como empresas com até 3 anos de existência, com ideias inovadoras e impacto positivo nas suas comunidades e no planeta. Para a edição de 2021, das inscrições vão até o dia 23 de dezembro do próximo ano. Serão atribuídos 3 prémios, que são respectivamente melhor projeto de criação de negócios, melhor startup com menos de 3 anos e, por último, melhor empreendedora. Para quem deseja submeter-se à categoria melhor empreendedora, é necessário estar igualmente inscrita numa das 2 categorias acima, podendo receber um total de 2 prémios no máximo. E importa também adicionar que 2 das principais características a serem avaliadas, falando ainda do prémio melhor empreendedora, serão a personalidade e a formação. Então espero que vocês cheguem a tempo de colocarem as vossas inscrições, mas acho que vão, porque vai até o próximo ano, então não há como falharem. Well, estas foram as melhores da semana, espero que tenham gostado. Por favor, deixem o vosso like e a vossa inscrição, porque é mesmo muito importante. Não se esqueçam de clicarem nos links que estão aqui figurados na descrição. E é claro, na próxima semana temos encontro marcado, porque isto é um até já. Fui!